estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que o Senhor Jesus acrescente graça, acrescente fé ao coração de cada um dos nossos ouvintes, em mais uma apresentação do programa A Luz da Palavra, que vem sempre trazendo uma mensagem com um propósito, um objetivo de aproximar você mais de Deus, propósito de te levar a ter mais conhecimento, mais visão espiritual acerca do dia e da hora que nós estamos vivendo. Nós lemos na abertura aqui do nosso programa o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9 até o verso 12, aonde o pregador, o evangelista São João, ele nos fala que Cristo é a luz verdadeira que alumia a todo homem. Obviamente, todo homem que o aceita, que o recebe, que não foge da luz para lugares ermos, escuros, sombrios. Alumia todo homem que não deseja viver, perecer nas trevas. E a Bíblia diz que ele, falando de Jesus, São João 1, versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Esta é a parte mais triste. O mundo não o conheceu. Conhecer Jesus é tudo. É a maior necessidade do homem mortal. Conhecer Jesus é aquilo que determinará a nossa salvação. Quando digo conhecê-lo, não falo quanto à carne, como muitos no seu dia o conheceram, porém não professaram fé. A Bíblia Sagrada chega a dizer que muitos fariseus até creram nele, mas não o confessava. Então, conhecê-lo quanto à carne não é tudo. Eu estou falando conhecê-lo por revelação, conhecê-lo como ele é, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio da eternidade para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida eterna. O mundo não o conheceu. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele veio para o que era seu. Sabe o que isso significa? João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. A Bíblia nos mostra claramente, meus amados ouvintes, nos mostra nitidamente que era prioridade dos judeus, era prioridade daquele povo que foi chamado no Velho Testamento de menina dos olhos de Deus. Era prioridade deles receberem o Evangelho. E Jesus veio primeiramente para eles. A Bíblia chega a dizer em São Mateus capítulo 15, versículo 24, que ele veio para salvar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele chegou a dizer para os discípulos que eles deveriam ir somente às ovelhas perdidas da casa de Israel e que não deveriam ir aos samaritanos, nem tampouco aos gentios, todas aquelas gentes que estavam distante de Israel, todas as gentes que não
faziam parte da linhagem do povo hebreu. Então é verdade que a missão original, primeira de Jesus, foi para remir os judeus, e a Bíblia diz, ele veio para os seus, Israel. Mas as Escrituras, ela nos diz, elas testificam que eles não receberam. Ou seja, os judeus o rejeitaram como o seu Messias e o crucificaram. Mesmo ele tendo vindo para eles, João Batista, aquele profeta, o Velho Testamento se encerrou com o profeta Malaquias, no capítulo 3, profetizando, dizendo, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante da minha face. Falando a respeito de João Batista, Jesus fez menção dele em São Mateus, capítulo 11, dizendo que aquele era o maior dos nascidos de mulher, não era um caniço de cana agitado pelo vento. Jesus falou dele em São Mateus 11, versículo de número 12, falando que Elias havia vindo e fizeram com ele tudo quanto quiseram, inclusive cortaram-lhe o seu pescoço dentro de uma prisão, de um calabouço, fazendo menção de João Batista, porque João veio com a mesma ousadia, com a mesma coragem do profeta Elias, o tisbita do Velho Testamento, que condenou a apostasia, a prostituição, o pecado político e religioso de Acabe e Jezabel, condenou todo o sistema daqueles dias de então. Então veja bem, meu amado ouvinte, que o Velho Testamento encerrou com o profeta Malaquias anunciando que João Batista, que viera a ser chamado de anjo e também de profeta Elias, a Bíblia diz que ele também veio no espírito e na virtude de Elias. A Bíblia encerrou com Malaquias profetizando que este homem, ele iria introduzir o Messias como introduziu. João Batista, às margens do Rio Jordão, ao ver em São João capítulo 1, versículo 29, Jesus descendo ali para poder ser batizado, a Bíblia Sagrada diz que João apontou-lhe o dedo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista introduziu Jesus ali na primeira vinda, quando veio para redimir a humanidade, especialmente ali quando veio para redimir os judeus, tirá-los daquela religião que estava já caducando, disse Paulo, tirá-lo daquela tradição que a única coisa que restara dela era liturgia, rituais de culto, a ponto de Deus estar enojado daquela forma de cultuar que o povo hebreu agora estava tendo. Isaías chegou a dizer, no seu capítulo 1, no seu versículo 12, que Deus estava enojado daquilo. Isaías, no seu capítulo 28, chegou a dizer que as mesas estavam cheias de vômito. Deus não mais se agradava daqueles sacrifícios do Velho Testamento. Ele já não estava mais agradando-se daquelas festas de lua nova. A Bíblia diz que Deus já não suportava mais ver aquela hipocrisia deles em guardar o sábado, e o sábado era como Deus para eles. E eles guardavam o sábado, ou seja, coava mosquito, engolia camelo, fazia coisa muito pior do que apenas não trabalhar em um dia e tirar um dia para cultuar a Deus religiosamente. Deus se enfadou daquilo porque perdeu a essência, o espírito, perdeu o valor. E então Jesus veio para quê? Para tirá-los de uma religião que estava morta. Como Moisés veio no primeiro êxodo, a primeira saída, como Moisés veio para tirar Israel de dentro de uma nação que os escravizava, representava a falsa religião, representava o mundo, representava o pecado, e Moisés veio, chamado o libertador, e despedaçou o jugo de Faraó, e abriu o Mar Vermelho, e tirou o povo de dentro daquele Egito, daquela vida de escravidão, para ir adorar a Deus no deserto, para ir peregrinar rumo a Canaã, uma terra que Deus havia jurado aos seus pais, terra abençoada, que manava leite e mel.
Agora veio Jesus com a mesma missão. João Batista o introduziu. E Jesus veio para os seus amigos. A Bíblia chega a dizer, no livro de Zacarias, capítulo 13, capítulo 14, que um dia eles verão as mãos furadas do Messias, e o Messias dirá para eles: estas são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos, na casa dos meus irmãos. Jesus veio para eles, para livrá-los, veio para eles, para salvá-los, veio para eles, para dar a eles uma vida melhor do que apenas uma vida de religião, porque religião não pode salvar, religião não pode dar vida eterna, e Jesus veio para mostrar-lhes isto. Pelo contrário, o ódio religioso está entre os piores ódios que poderia haver. Existir. Caim matou Abel por causa de ódio religioso. Judas traiu a Cristo. Os fariseus, saduceus, os romanos, todos eles coniventes, juntamente se uniram, crucificaram a Cristo, e todos eram religiosos. Jesus foi crucificado, foi surrado, açoitado, desprezado, humilhado na nação supostamente mais santa e mais religiosa do mundo. A religião não pode salvar. E Jesus veio para despedaçar aquele jugo religioso, veio para poder tirá-los daquele sistema que já estava apodrecido. Será que isso não te fala nada hoje? Não é assim que está este mundo? As coisas não andam bem. O mundo está apodrecido outra vez. Rituais, liturgias espalhados por todos os lugares, por onde você puder imaginar. Mas, uma vez mais, Deus diz: as mesas estão cheias de vômito. Uma vez mais, Deus diz: estou cansado de vossas festas de lua nova, estou cansado de vossos sábados, estou cansado, diz a Bíblia em Isaías 1, versículo 12, enquanto mais vós aumentais as vossas orações, vossas esmolas, vossos jejuns, vossos sacrifícios, mais eu fico entediado de vós. Foi o que Deus disse lá, e é exatamente o que Deus diz aqui. Pensa aqui, sente aqui, porque o mundo está da mesma forma, e hoje eu posso afirmar, muito pior do que esteve naquele tempo. E Jesus veio para os seus, veio para tirá-los daquela religião entenebrecida, veio para tirá-los daquela religião engessada, formal, fria, veio para tirá-los daquela tradições humanas, vãs filosofias de homem, teologias de homens. Nada disto, conhecimento humano, nada poderá salvar o homem, exceto conhecer a Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas o mundo, a Escritura diz em João, capítulo 1, versículo de número 10, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo o rejeitou, mesmo João Batista o introduzindo e dizendo: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo João Batista o introduzindo, mesmo João Batista, aquele poderoso profeta, apontando para ele, mostrando que ele era o Messias, aquele que convinha crescer. João disse: convém que eu diminua e que ele cresça. Mas eles não creram em Jesus Cristo, como também não criam em João Batista. Rejeitaram a João Batista e cortaram-lhe a cabeça. Aquele que João introduziu como Messias, fizeram a mesma coisa. Eles o rejeitaram, o surraram, açoitaram, o humilharam e depois o crucificaram em uma cruz. A mesma coisa este mundo que fala tanto sobre Jesus hoje, mas na essência eles têm crucificado a Cristo uma vez mais. Têm rejeitado a Cristo outra vez sobre essa terra. Isto é indiscutível, isto é inquestionável. Jesus veio para os seus, mas eles, aqueles religiosos de então, eles se tornaram um crítico de Jesus Cristo. Eles se tornaram um perseguidor da mensagem de Jesus Cristo, o tempo inteiro buscando ocasião contra Cristo para o acusar de pecado.
E Jesus insistia dizendo: quem pode me acusar de pecado? Mas eles o perseguiram até condenar a ele por um pecado que ele não cometeu, até acusá-lo de algo que realmente não deveria depor contra ele. Blasfemo. Jesus nunca blasfemou da palavra, da lei de Moisés. Ele apenas estava manifestando-a, cumprindo a palavra. Mas eles o rejeitaram. E a partir do momento que eles rejeitaram, meus amados ouvintes, é nesta hora que temos que enxergar a beleza do Evangelho. A partir daquele momento que eles rejeitaram ao Senhor Jesus, lembrando que o Senhor estava ali priorizando primeiro os judeus, depois os gregos. Isto é a Escritura quem diz. Mas a partir do momento que eles o rejeitaram, a Escritura Sagrada nos diz em São João 1, versículo 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí a Bíblia diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Mas quando um centurião romano o recebeu, ele disse: vai, teu criado já está sarado. Quando uma mulher ciropenícia de nação, como diz a Bíblia Sagrada, uma mulher gentílica, São Marcos capítulo 7, versículo 24 até ao 30, Jesus já estava vendo que o mundo, que os judeus, ele já conhecia o futuro. Ele tem a presciência divina, conhece todas as coisas, ele é onisciente. Vendo ele que os judeus o rejeitariam, os seus o crucificaria, já sabendo ele a morte que ele teria que ter dentro de sua própria casa, sua própria nação de nascimento, veio uma cirofenícia, mas Jesus ministrou salvação a ela. Vai, mulher, tua filha já está salva, tua fé te salvou. Ele encontrou com uma samaritana em São João capítulo 4, já que os judeus não queriam, os seus não queriam, todo tempo era pouco para dizer Beelzebu, filho bastardo, tem demônio, todo tempo era pouco para acusá-lo, para espinhá-lo. Então ele foi a uma samaritana e a salvou junto ao poço de Jacó. Bem que a samaritana ficou surpresa, ela disse: mas não é costume judeus e samaritanos se comunicar. Jesus disse: se você soubesse quem está conversando contigo, tu é que me pedirias de beber. E ali começou o contato. Aquele que veio para a nação de Israel agora estava salvando uma samaritana, quebrando o protocolo. Estava abençoando uma ciropenícia de nação, uma gentia, quebrando o protocolo. Agora ele mesmo estava visitando outras ovelhas que não eram daquele aprisco, onde ele estava sendo rejeitado, aonde ele sentiu que não estava recebendo honra. Ele chegou a dizer: um profeta não tem mérito em sua própria pátria, não tem honra em sua própria pátria. Por isso que ele foi para outras terras, porque na sua pátria ele não tinha honra, não o receberam bem. Ele chorou em sua terra, em São Mateus capítulo 23, versículo 34 em diante, em cima do monte, olhando para aquela cidade aonde os profetas tanto pregaram e a glória de Deus tanto manifestou. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Tu que apedrejas os profetas, mata aqueles que eu te envio. Jesus lamentou, Jesus chorou, dizendo que eles não queriam descansar, se abrigar, serem protegidos debaixo de suas asas, receberem a salvação debaixo de suas asas. E eles, tendo rejeitado a palavra do Senhor, disse Isaías, não volta vazia para o Senhor. Ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada. A palavra foi enviada, Jesus foi enviado para salvar, para curar, para libertar. Uma vez que os judeus rejeitaram, agora ele estava
dizendo para os seus discípulos em São Mateus 28, versículo 19: Ide, ensinai em todas as nações, começando de Jerusalém e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, vendo que os seus rejeitaram, ele começou a dar poder de serem feitos filhos de Deus, qualquer um coxo, qualquer aleijado, qualquer gentio, qualquer leproso, qualquer pecador que se encurvasse diante de sua palavra. Agora ele vem em São Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, disse: Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Agora Jesus, terminando seu ministério, sendo rejeitado em sua própria pátria, ele orienta os seus discípulos a não estabelecerem limites, barreiras, fronteiras para pregar o evangelho, mas ele os envia a pregar o evangelho pelos 4 cantos da terra. E agora a mensagem deveria deixar as terras de Israel. A mensagem agora, ela deveria deixar as ovelhas perdidas da casa de Israel que rejeitaram e ir em busca do povo gentil. Povo gentílico, que sou eu, que é você, que são todos quanto não são judeus, que somos nós que hoje estamos tendo a oportunidade de receber a mesma graça, o mesmo evangelho, o mesmo Cristo. Israel rejeitou, e quanto a você que está ouvindo, Israel rejeitou e tanto sofreu, Israel rejeitou e tanto padeceu. Olhe a história do povo hebreu, simplesmente por conta da sua dureza. Chegaram a dizer que o sangue deste justo caia sobre nós e nossos filhos, e sofreram, e foram sitiados, e foram despatriados, e foram queimados, e foram perseguidos, tudo aquilo consequência da rejeição. E hoje, todos quanto não são judeus, não são Israel, estão tendo a sua oportunidade. Mas o que você tem feito com ela? Tem você aceitado, abraçado a oportunidade, recebido a Cristo como Messias, como Redentor, como Salvador da tua alma? Ou tem você rejeitado tão grande salvação que hoje está brilhando em nossas terras, que hoje está brilhando na tua casa? A luz verdadeira que alumia todo homem veio ao mundo em Israel, mas levantou-se em Israel, está brilhando hoje aqui no Ocidente. O Filho do Homem, Jesus Cristo, brilhou no Oriente, nasceu em uma manjedoura, ali começou o seu ministério, mas aquela luz viajou como o sol. Ela nasceu no leste, no Oriente, e agora ela veio para o oeste, o ocidente da humanidade, e aqui está ela, brilhando, oferecendo salvação, oferecendo libertação, oferecendo para você a graça, a oportunidade, oferecendo para você o direito que Ele te dá de ser chamado filho de Deus. Basta você o aceitar, permitir guiar a ti, tua casa, tua alma, ao novo nascimento, para então cumprir aquilo que a Bíblia diz aos Efésios capítulo 1. Somos filhos por adoção. Ele nos adota quando o recebemos. Não somos judeus, somos gentios, mas quando o recebemos, Ele nos adota em sua família. Basta passar pelos trâmites legais, que é o arrependimento dos nossos pecados, que é nos lavar no seu sangue que foi derramado, que é receber o seu Espírito em nossos corações, para se cumprir aquilo que disse o apóstolo São Paulo: todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Peça o teu batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Venha receber o Espírito Santo na sua alma. Venha se alimentar, ouvir a palavra de Deus e então ser chamado filho de Deus. A oportunidade está hoje em tuas mãos. O que você fará? Aceitará você a Cristo ou gritará: crucifica-o? Escolherá você a Jesus Cristo
ou Barrabás, ou o mundo, ou o pecado, ou as religiões que estão morrendo, ou as religiões que estão cada dia mais se escurecendo, como os fariseus e saduceus que guardavam a lei de Moisés, mas estavam dormindo em trevas espirituais, a ponto daquilo enojar a Deus. Deus salvar uma prostituta, mas não salvar um sacerdote, um ladrão Zaqueu, mas não salvar um príncipe da lei, salvar um publicano Mateus, mas não salvar um escriba da lei, um príncipe da lei, um Anás, um Caifás, um sacerdote, um sumo sacerdote. Receba a Cristo, hoje mesmo Ele te chama, e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Jesus ainda hoje te chama. Abra tua alma, abra o teu coração e aceite-o como teu único e suficiente Salvador. Entre em contato conosco, nos ligue, nos escreva, aceite a Cristo, peça o teu batismo em nome de Jesus Cristo e venha conhecer a profundidade da salvação que Cristo hoje preparou para a tua alma. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo, vença todo pecado e incredulidade e venha confessar a Cristo, porque Ele já disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Receba Cristo, confessa-o, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É tua presença. Presença.